Muito bom dia a todos. Muito bom dia. Neste sábado, 27 de junho de 2020. Estamos aqui para começar mais uma live desse projeto do Evangelho no Lar, da Casa do Samaritano, no qual todos os dias estamos aqui juntos para sempre um trabalhador diferente, para que a gente tenha a leitura do Evangelho e os seus comentários, e assim a gente possa ter todos os dias um momento de reflexão, para que nas nossas vidas a gente tenha um caminho, um norte, um rumo bem orientado, né, a partir do que Jesus nos deixou, nos ensinou, e que assim a gente possa realmente tentar crescer, tentar mudar e mudar tudo que está à nossa volta também para melhor. A cada dia uma mensagem e uma lição nova baseada nas experiências de Jesus. Bom dia a todos que vão entrando aí. Bom, então, antes da nossa leitura de hoje, como de costume, vamos fazer uma prece para que a gente possa elevar os nossos pensamentos, para que a gente acalme a nossa mente e assim a gente tenha as condições mais propícias, né, para que a gente se concentre e consiga realmente entender o Evangelho, pensar o Evangelho, né, e internalizar da melhor maneira possível a mensagem que nós vamos ouvir hoje. Bom dia, Carla. Bom dia, Geórgia. Bom, quem se sentir à vontade, como já costumamos dizer, pode fechar os olhos, não por um procedimento obrigatório, mas apenas por uma forma de se concentrar melhor. Então, agradecemos a Deus por mais este dia luminoso, que o sol nos presenteia com sua luz e o seu calor. Agradecemos por estarmos aqui neste instante para viver o que Deus colocou para nós nesse mundo, as nossas experiências, o nosso conhecimento, o que nós vamos aprender. Agradecemos pela oportunidade de ter o Evangelho de Jesus como nosso guia de vida, como nosso manual para a existência, e rogamos nesse instante a inspiração para que tenhamos a melhor compreensão possível das palavras que iremos ouvir dentro de instantes, para que elas toquem o nosso espírito e não apenas se façam conhecimento, mas também possam se transformar em prática no nosso cotidiano. Que Deus nos permita, assim, as melhores claridades, as melhores ideias, as melhores luzes, para que o Evangelho seja bem compreendido e bem sentido. Que assim seja. Bom, estamos nesses dias, né, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós iremos falar aqui do item 6, né, que começa o tópico Causas anteriores das aflições. Até ontem, para quem acompanha diariamente, eram os tópicos que tratavam das causas atuais das aflições. Sabemos que passamos por várias aflições, passamos por várias situações
que se nos afiguram como dificuldades, né? Como situações que nos testam, nos colocam à prova e, de certo modo, nos causam alguma dificuldade na existência, no dia a dia, né? Alguma dificuldade nos relacionamentos, ou com a saúde, ou com trabalho, enfim, nos diversos campos da vida, tá? Essas causas que nós costumamos sempre procurar, né? A gente sempre quer entender, quer saber por que tudo isso acontece conosco, né? Por que estamos passando pelas dificuldades ou as aflições que estamos vivendo no momento. Essas causas, como Allan Kardec dividiu, podem ser atuais, significa da presente reencarnação, ou podem ser também anteriores. Elas podem vir, né, de um passado que mais ou menos distante, que a princípio nós não conseguimos recordar. E essa parte que nós ainda estamos tratando no Evangelho ainda é uma parte de comentários de Allan Kardec. Isso quer dizer que aqui ainda é a própria visão, a própria interpretação que Allan Kardec deu ao Evangelho, tá? Nos trazendo assim aquilo que ele conseguiu ver, aquilo que ele conseguiu interpretar das palavras que foram ditas por Jesus e que nos foram deixadas no Evangelho. Bom, então começando a leitura de hoje, no item 6, causas anteriores das aflições. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada no mesmo tempo que o corpo, e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela. Quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea,
E se ele não espia hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. A infelicidade que, à primeira vista, parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Bom, então, essa passagem tem uma questão muito importante nas vidas de todos nós, né? Se não de todos, mas pelo menos conhecemos sempre alguém que possa se enquadrar naquilo que é levantado, nesse ponto que é levantado aqui nesta passagem. Por que estamos sofrendo hoje, né? Se tivemos uma vida ou se levamos uma vida, se agimos durante a vida, né, de uma maneira que não foi reprovável, de uma maneira em que não fizemos o mal, sempre agimos corretamente, sempre fomos a melhor pessoa possível, né, dentro de preceitos morais ou éticos diversos, né, religiosos ou não. Então, é uma questão que fica muitas vezes sem resposta e que inclusive leva muitas pessoas à incredulidade, né, a não confiar na existência de Deus, não ter fé na existência de Deus, não perceber isso como parte da vida que Deus organiza, né, para todos nós. Então, nessa passagem, a gente percebe que ele começa dizendo o seguinte, né, que existem males que, pelo menos na aparência, são completamente estranhos, né? Como aí cita aqui vários exemplos, né? Uma pessoa da família que morre, né? Perda de arrimo de família, reveses da fortuna, como ele diz. Mas, enfim, passando para um ponto talvez assim mais essencial nisso tudo, uma criança, né, quando nasce com algum tipo de deformação física ou quando mesmo muito cedo, né, contrai algum tipo de doença ou desenvolve algum tipo de doença, né, que lhe faz sofrer, que lhe faz ficar acamado, hospitalizado, dependente de medicamentos, ou que tem às vezes algum tipo de paralisia, algum tipo de problema de ordem mental ou psicológica. Essa criança, o que foi que fez, né, para merecer isso, né? Essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem e que, dependendo da confissão religiosa, né, que essa pessoa segue, dependendo da visão que ela tem de Deus, pode ter respostas diferentes. Na doutrina espírita, um dos princípios básicos que nós devemos ter sempre em consideração é a sobrevivência da alma, né, às vidas físicas, né? Então, a nossa alma, o nosso espírito, ele pré-existe ao dia de hoje, a essa vida atual, e sobreviverá a essa existência atual. Nós estamos aqui, portanto, reencarnando. Nosso espírito, ou pelo menos nós, somos originários do mundo espiritual e estamos aqui de passagem. E nós já fizemos várias outras passagens aqui neste mundo, aqui nesta terra. Então, não fomos criados no momento da concepção, né? Nossas almas não foram criadas no momento da concepção. Nós não estamos aqui para uma única existência, uma única passagem que vai determinar toda a nossa eternidade. Não é o que nós fazemos neste curto intervalo de tempo aqui, que vai de alguns instantes após o nascimento, ou até pessoas que têm uma longevidade assim, bem impressionante, que chegam a 100 ou mais de 100 anos, né? Não é nesse intervalo de tempo que nós vamos determinar a nossa sorte perpétua. Então, é essa a visão do Espiritismo. Nós existimos já desde há muito tempo e nós ainda continuaremos existindo por muito mais tempo. Então, as questões que são levantadas relativamente ao que acontece conosco durante essa reencarnação, na doutrina espírita, elas podem ser respondidas como nessa passagem aqui do Evangelho. Elas decorrem da justiça de Deus. Justiça essa que não se faz instantaneamente ou presente no momento do nosso nascimento, a partir da criação de uma alma, né, naquele ponto. O ponto da nossa criação é muito mais remoto.
Não podemos mensurar isso, mas é muito mais remoto. E se já nascemos com algum problema, se a criança já nasce com algum tipo de problema, isso não decorre da sua criação imperfeita, não é porque Deus quis criá-la imperfeita, né? Não é porque Deus não foi justo com os pais, não é porque há qualquer tipo de problema com a justiça de Deus ou a bondade de Deus. Na verdade, é a relação de causa e efeito, como foi tratado aqui nessa passagem do Evangelho. Isso sempre é um efeito de uma causa anterior. Bom, então se o efeito já aparece desde o nascimento ou até mesmo desde a gestação, e se sempre a causa é anterior, né, ela precisa então ser investigada em um momento mais remoto, né, em um momento mais para o passado. Assim é que a gente, baseado nesses princípios da doutrina espírita, pode falar que a reencarnação vai poder explicar isso, né? O que fizemos, portanto, em reencarnações passadas, em outras passagens aqui pela Terra, em que nós tivemos a oportunidade de agir, de interagir, de conviver com as pessoas e fazer tudo o que devíamos fazer com base nesses preceitos que Deus criou, nessas leis divinas que Deus criou, é que vai determinar essa nossa sorte a partir do nascimento. Então, aquilo que nos acontece é resultado, né, de causas presentes, como já foram faladas, né, nos dias anteriores, mas também, como a gente está começando a partir de agora a tratar, de causas passadas, de causas pretéritas de reencarnações anteriores. O que nós fomos, o que nós fizemos, como nós procedemos, vai determinar aquilo que nos acontece hoje. Ouvimos, às vezes, alguns relatos sobre o que justificaria, né, a forma como uma pessoa é hoje, né, a forma como uma pessoa é, eu diria assim, a situação em que ela se encontra, né. Pode ser, por exemplo, é muito difícil falar sem que você imediatamente lembre de alguém ou pense que vai estar justificada a situação de alguém que você conhece ou de algum caso que você conhece. Mas só para ilustrar, né? Existem situações em que a pessoa nasce sem condições físicas de se movimentar ou se locomover completamente, né? Em função de que em vidas anteriores ela teria, por mais de uma vez, né, reiteradamente, atentado contra si mesmo, contra a própria existência. E ocorre que é possível, né, portanto não é algo determinante, é possível que na vida atual a pessoa tenha recebido um corpo com as limitações físicas que tem em função dessas faltas que foram cometidas no passado. E isso serve como uma maneira não apenas de expiar as faltas, mas até, por outro lado, né, de evitar que a pessoa cometa os mesmos erros. Acontece também, e aqui a gente pode até lembrar um livro do Emmanuel, né, em que uma pessoa pode nascer com uma deformidade física em função de que, como por exemplo, alguma deformidade numa mão, por exemplo, num braço, porque aquela mão foi o veículo de sofrimento para as muitas pessoas, né? E isso não é apenas algo que Deus impõe para nós, é importante que se coloque isso, né? É algo que nossa própria consciência também faz com que passemos como forma de expiação. Nós mesmos, nossa própria consciência é capaz de gerar essas situações que afetam o nosso perispírito e que, quando vamos reencarnar, o perispírito imprime aquela marca no nosso corpo físico, né? Então, eu repito, não é apenas uma questão de uma imposição externa, uma imposição superior, mas ela também é uma questão pessoal, da própria consciência agindo para que nós consigamos reparar aquilo que fizemos de errado, aquelas falhas, aqueles equívocos que nós cometemos, né? Então, é um ponto, né, bastante interessante quando estudado
e muito importante realmente nas nossas existências, aquilo que a mente produz sobre nós mesmos, né? Então essa reparação que nós costumamos fazer, ela é consequência daquilo que estamos realizando no hoje. Precisamos assim pensar muito bem naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, porque nessa última passagem que diz aqui, não é sempre que nós vamos nessa vida pagar ou responder pelo que fizemos. E às vezes não é completamente que respondemos durante essa reencarnação. Então pode ser que tenhamos aí tido uma moratória, né? Uma oportunidade de reparar os erros sem dor, né? Porque existem, quem conhece a doutrina espírita já deve ter ouvido falar muito disso, existem caminhos diversos para a reparação, que podem ser pelo amor ou pela dor em geral, né? E às vezes recebemos a oportunidade de reparar nossos erros pelo amor e não pela dor. E quando recebemos essa oportunidade, devemos agarrá-la, devemos realmente aproveitá-la da melhor maneira possível, porque a reparação se torna muito mais fácil, né? Talvez seja essa a palavra. Mas se temos a oportunidade de ter uma existência com um corpo sadio, com todas as faculdades, com todas as condições para que nós façamos o bem, para que nós ajamos corretamente, né? Devemos aproveitar essa oportunidade. A gente não costuma pensar nisso, porque o normal, por assim dizer, parece algo que é usual e deveria acontecer simplesmente de forma automática. A gente muitas vezes não lembra que o simples fato de se levantar da cama todos os dias, de poder caminhar sozinho, né, de conseguir se alimentar sozinho, da sua fisiologia, do seu corpo funcionar perfeitamente, com a sua alimentação, com a sua circulação, com a sua respiração, o fato de a gente estar enxergando, respirando, falando, ouvindo, né, isso é uma bênção. E às vezes a gente esquece disso. O que parece trivial, né, só é lembrado quando a gente perde. Então, se você consegue se levantar, caminhar, correr, fazer seus exercícios físicos, você sabe o quanto é ruim num dia que você sofre uma dor nas costas que lhe impede de levantar normalmente, que lhe impede de se abaixar, né, de fazer aquilo que você costumava fazer todos os dias com a maior naturalidade possível. É só nesse instante que a gente percebe quão grande é uma bênção, quão grande é a bênção de termos todas as nossas faculdades completas e perfeitas. E perder uma coisa dessas que seja, por um momento que seja, é muito difícil. Então vamos pensar sobre isso, que essas reparações, elas são resultado de nós mesmos, né? Essas situações são consequências daquilo que nós mesmos fizemos. Hoje podemos não estar lembrando por conta do esquecimento que a reencarnação produz em nós, né? E como a doutrina espírita já nos ensina, é até melhor que não nos lembremos, né? Para que a gente não possa ser influenciado ou pela vergonha, ou pelo orgulho, ou pela vaidade, né? Então a gente recebe a nova chance de reencarnar sem ter em mente tudo que nós fomos, tudo que nós fizemos anteriormente. E assim, sabendo disso, né? Sabendo das leis de Deus, sabendo dessa relação entre causa e efeito, sabemos que aquele ditado, aqui se faz, aqui se paga, né? Ele existe, não da forma como as pessoas costumam colocar, mas se aqui vivemos na Terra, né? E aqui fazemos o certo ou o errado, ou principalmente o errado, aqui mesmo na Terra iremos retornar em outra reencarnação para pagar pelos erros que nós cometemos, né? Então, sabendo de tudo isso, vamos procurar agradecer a Deus pela chance que temos de cumprir a nossa jornada quando temos essa oportunidade, né, da melhor maneira possível. Às vezes até as limitações precisam ser agradecidas.
Se temos algum tipo de limitação, se temos algum tipo de problema, né, vamos agradecer também por esses problemas, vamos ser gratos a isso, porque sempre as dores, as dificuldades, os problemas são chances de reparação, né? Eu entendo que quando temos problemas, no momento em que estamos passando por um problema, mais longo ou mais curto, isso não importa, às vezes parece que aquilo não vai mudar, não vai passar. Parece que durante aquele problema o tempo se arrasta, o tempo para de alguma forma, e é como se não houvesse naquele instante a perspectiva de que as coisas possam melhorar, possam mudar. E quando você sai da situação, que olha para trás, você percebe, né, como você estava. Você vê como você pensava, como você via o tempo, como você encarava o tempo. Então, quando estamos preparados, quando estamos munidos da fé, munidos desse conhecimento do Evangelho, desse conhecimento das leis de Deus, que vem para nos auxiliar na nossa jornada terrena, né, as coisas se tornam mais leves, né? A gente pode encarar as dificuldades com mais alegria, né? Alegria que sempre é luz onde ela se faz presente. Quando encaramos tudo com alegria, mesmo quando estivermos no lugar mais denso e mais difícil, né, a alegria irradia luz. A luz que ilumina o nosso caminho, que ilumina a nossa mente, as nossas ideias, e faz com que a gente possa assim ver que há saída para tudo, né? E quando fazemos as coisas com alegria, essa luz que a alegria irradia, né, ela ilumina os outros que estão à nossa volta, então tudo começa a melhorar, tudo começa a ficar mais fácil, porque a alegria é um sinônimo até de amor, é uma expressão de amor. Então, se temos aflições anteriores, se temos dores que precisamos suportar, vamos tentar suportá-las com alegria, vamos ter fé que Deus é justo e que aquilo que passamos não é por uma injustiça contra nós, não é por falta de bondade de Deus, mas diante disso que nós estamos falando e aprendendo, né, vamos entender que isso é resultado de nós mesmos, das nossas próprias ações. Se não lembramos do que fizemos, se não imaginamos que pode ter sido de hoje, né, vamos saber que foi de ontem, que foi de um dia em que nós não agimos corretamente, que foi de um dia que nós prejudicamos alguém, que nós não fomos bons cristãos e que hoje apenas estamos procurando reparar esses erros, né? Porque quando a gente sente a dor, a gente consegue perceber muito melhor como é que passou ou pelo que passou a outra pessoa, né? Que sofreu dor por nossas mãos, por nosso intermédio. Então, sempre o Evangelho vai nos deixar um ponto de reflexão. É algo que precisamos nos lembrar. E essa é a reflexão de hoje, né? A dor que sofremos no momento atual, ela é consequência de nós mesmos em um momento anterior. Se não nos lembramos porque acreditamos que na nossa vida agimos corretamente e perfeitamente, né, é porque certamente ela veio de uma existência pretérita, né, de uma reencarnação anterior, e que hoje estamos apenas, né, recebendo a oportunidade de reparar aquilo que fizemos. É uma forma de depuração, é uma forma em que Deus, né, coloca para que nós possamos crescer, mas olhando para nós mesmos, olhando para o que fizemos e percebendo, né, como é ruim estar nesse lugar, nessa posição de sofrer, essa posição de passar por uma aflição que muitas vezes foi aquilo que nós fizemos que acontecesse com outra pessoa próxima de nós ou não, mas que infligimos ao outro, né? Bom, então eu acredito que se ficarmos com essa lição, certamente muita coisa vai mudar em nossas vidas. Eu sei que é muito difícil falar da dor e se referir à dor ou à aflição para alguém que esteja passando por isso, se nós não estamos vivendo a dor daquela pessoa. É muito difícil, mas é preciso que a gente
tenha em mente que realmente essa é uma forma de dar um norte para as nossas vidas, né? Então, se estamos querendo passar pelas aflições, sair dessas aflições, precisamos de um norte. Às vezes estamos desorientados, perdidos e queremos algum rumo que nos permita assim caminhar para algum lugar, né? Então, todos sabemos, né, que é muito difícil, mas é possível. Tudo passa, né? Todas as dores vão passar, todas as aflições vão passar. Não existe sofrimento perpétuo, eterno, né? Os sofrimentos são sempre passageiros, necessários, tá? Às vezes duros, mas passageiros. Vamos nos lembrar disso. E assim, meus amigos, a gente conclui a nossa reflexão de hoje sobre o Evangelho. Tenhamos sempre Jesus em nossos corações, né? Pensemos sempre em Jesus, porque essa é uma forma de nos elevarmos, essa é uma forma de nos conectarmos com o alto, com as vibrações superiores, com essas energias superiores que nos fortalecem, que nos impulsionam para o bem, que nos impulsionam para perto, para junto de Deus. E se a gente conseguir isso, realmente a gente melhora não só a nossa própria existência, a nossa própria vida, mas de todos que estão à nossa volta. Isso vai se irradiando e se multiplicando de maneira que a gente pode assim fazer com que todo o nosso mundo realmente mude. Pode perguntar, Ranieri. Às vezes a gente fala aqui e as dúvidas devem surgir do outro lado. A única forma de interagir é vendo as mensagens, né? Mas quem quiser fazer alguma pergunta pode sim perguntar, que a gente tenta responder da melhor maneira possível. Se alguém mais também tiver, Ranieri se manifestou querendo saber se pode perguntar, né? Já disse que pode, mas se alguém mais quiser também fazer alguma pergunta, fique à vontade. Caso contrário, a gente já chegou no nosso tempo, né? E a gente vai assim ao encerramento do dia de hoje. Bom, me perdoe se eu estou muito rápido, não estou esperando bem, mas não apareceu a pergunta até agora. A gente vai para a nossa prece final. Meu nome é Tarcísio Iris, Tarcísio Viana. Bom, gente, nosso tempo, portanto, já está se encerrando, né? Todo mundo deve ter os seus afazeres e a reflexão fica aí para todos nós, né? Lembrando que o Evangelho não é só conhecimento, tá? Não adianta a gente apenas conhecer, não adianta apenas crer e saber. É preciso colocar na nossa prática cotidiana os princípios da vida superior que adotamos, tá? Essa é uma frase de Leon Denis que eu gosto muito, porque realmente diz muito para nós a respeito do que é a prática cristã. Então assim vamos à nossa prece final, né? Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, agradecer a Deus mais uma vez pelo Evangelho, pelas lições que Jesus nos deixou, e agradecer a Deus pela oportunidade de reencarnarmos e estarmos aqui nesse mundo, nesta terra mais uma vez, cumprindo a nossa jornada expiatória, cumprindo a nossa jornada evolutiva, passando pelas provas que são necessárias para que nós possamos avançar cada dia mais em direção ao bem, em direção à luz, em direção a Deus. São oportunidades que a providência divina nos coloca
e que sempre somos gratos por todas elas. E rogamos a Deus que nos ilumine, que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento, que nos inspire a agir no caminho do bem, no caminho da paz, usando como guia o Evangelho, todas as lições que foram deixadas por Jesus, explicadas por Kardec e que hoje chegam até nós das mais diversas formas, né? E que devemos aproveitar em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos, que todos tenham um ótimo sábado, um ótimo dia, né? E que assim a gente possa seguir a nossa jornada tentando ser cada dia melhor do que ontem, hoje e amanhã melhor do que hoje. Bom dia a todos, muito obrigado pela atenção e até a próxima.